ionização, né? O alfa, se o alfa for menor ou igual a 5, então o ácido é fraco. Se o alfa estiver entre 5, né, e 50%, ele é moderado. Se estiver acima de 50%, ele é forte. Então, lembrando novamente, né, alfa é o número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas, vezes 100, que é percentual. Tá? Então, se em cada 100 moléculas de HCl dissolvida, 85 sofreram ionização, então eu vou ter 85 dividido por 100. 100 é o total, só que 85 sofreram ionização, vezes 100, ou seja, o alfa é 85%. Tá? Ou, dividido por 100, né, vai ficar 0,85. 0,85. Então, lá naquele caso que eu mostrei para vocês, naquele exemplo, né, se eu fosse calcular a concentração, tá, e tivesse um valor de alfa diferente de 1, tá, então eu teria que multiplicar a concentração molar 0,2, que nós vimos lá, né, vezes 0,85. Tá? Mas, quando é forte, a gente considera igual a 1. Então, no caso do ácido acético, é 0,017, se não me engano. Tá? 0,017. Então, se fosse a concentração 0,1 vezes 0,0. E é isso, é essa quantidade de prótons, ele é um ácido fraco, né, que ele está liberando para o sistema. Tá? Então, aqui eu tenho a lei da diluição de Ostwald, né? Então, eu tenho uma reação AB, dando um A, mais um B. Então, no tempo zero, já mostrei isso na aula passada, vou mostrar de novo, tá? Para repetir. Então, eu tenho uma concentração C inicial, tá? E tenho 0 de A mais e 0 de B menos, tá? Então, aqui está sofrendo dissociação. No tempo C, eu vou ter C, tá? Eu vou ter C alfa de A mais e C alfa de B menos. Ó, concentração vezes alfa. Alfa é o grau de ionização. É o grau de ionização. É o grau de ionização. Tá? Quanto mais forte, mais próximo de 1, esse valor. Quanto mais fraco, mais distante de 1. Tá? E aqui, então, nós vamos ter na concentração inicial menos o que saiu aqui, o que dissociou aqui nesse processo. Então, vai ficar C menos C alfa. Eu posso, então, matematicamente, fazer C1 menos alfa. Tá? Aplicando a lei da ação das massas para esse equilíbrio, então, eu vou ter aqui a concentração de A+, tá? Multiplicada pela concentração molar de B-, elevado ao expoente, que o expoente é 1. Tá? É 1, sobre a concentração de AB. Tá? Qual é o valor da concentração A-? C alfa. Qual o valor da concentração B-? Desculpa, eu falei A-, não, A+, né? Qual é o valor da concentração A+? É C alfa. Qual é o valor da concentração B-? C alfa. Então, é só substituir aqui. Tá? Qual é o valor da concentração molar de AB? É C1 menos alfa. Então, basta eu cortar esse C com esse C aqui, vai ficar C quadrado, alfa quadrado, sobre C1 menos alfa. Como eu cortei o C aqui, né? Como eu cortei um dos C aqui, então, simplifica. A constante vai ficar C alfa quadrado sobre 1 menos alfa. Tá? Então, se eu quiser determinar o valor de alfa, basta extrair a raiz quadrada, né, da razão entre a constante sobre a concentração. Sobre a concentração. Então, se a constante for 1 vezes 10 a menos 5, por exemplo, do ácido acético, e a concentração for 0,2 mol por litro, vou dividir 1 vezes 10 a menos 5, né, dividido por 0,2. Tá? E nesse caso aqui, quando o alfa for menor do que 5, você cai sempre numa situação, então, onde você pode eliminar esse denominador aqui. Você pode eliminar o denominador. E cai apenas nessa
nessa situação aqui. Tá faltando um igual. Tá? Fica, então, pode eliminar lembrando, para alfas menor do que 5%. Tá? Então, o grau de diluição de Ostwald, tá, mostra que o grau de ionização alfa aumenta à medida que se dilui uma solução de um eletrólito fraco. Tá? O grau de ionização, de acordo com a lei da diluição de Ostwald, à medida que ele vai diluindo, à medida que essa solução vai indo mais para a direita, o valor de alfa vai aumentando. Tá? Nós temos uma situação que nós vamos ver logo em seguida, onde acontece o processo contrário. Tá? Vamos falar sobre isso.